Em 2019, a gente tinha ainda o Jisoo, Lucy chega então na equipe do Flamengo, junto com o Flanalista. Não, mas calma, o Jesus fica pra onde? Fica pro Flamengo. Não, mas... Não, na verdade eles... Não, saiu? o Jesus vai embora, porque vem o robô. Mas desde o primeiro split? Sim. Ah, então o Diogo passou errado aqui. A culpa é minha. Então tá aqui. Então tá Lucy chega no Flamengo, Flanalista. Aí o Hiro continua junto com o Tab. Não, porque é isso. No primeiro split, o Flamengo sobe pro primeiro split. Aí tem Jesus... Isso é 18. Primeiro split de 18. Que Peanut, tá doido? Não. Peanut no Brasil, que sonho. Não, Shrimp. Jesus, Shrimp, Goku, BRTT e ESA. Pro segundo split, traz robô e traz o Lucy. Já no segundo split, 18? Não, porra. 18 eles jogam com esse time aí que a gente falou. O Flamengo subiu quando? No primeiro ou O segundo Flamengo split? subiu em 18. No primeiro... segundo. No caso, eles subiram pra jogar. Eles subiram no ano anterior pra jogar o primeiro split de 2018. Eles não estavam no final de 2017. Eles subiram no final de 2017 para jogar 2018. Primeiro split do Flamengo é 2018. Eles não estavam em 2017. Então, mas... Então o Flamengo... Eu acho. Não, calma. Então o Flamengo não chega a jogar... Jesus não chega a jogar CBLOL. Quando eles sobem, ele já vem com robô e com Lucy. Ah, é que eles quicam o time inteiro, né? Eles quicam o Túlio, eles quicam o mid laner lá, o Erasus. Não era Erasus? Não, Erasus era Jungle. Não, Qual era o nome dele? O cara que toda hora era quicado? Fazia time e era quicado. Fazia time e era quicado. Eu ia falar Tuts, mas não é Tuts. Não é Tuts. O nome é tipo assim também. Eu não lembro, mas é um cara também que... Entra na Wikipedia Das do antigas. Flamengo. Dá pra... Mas tem o... Então, o Jisoo é verdade. O Jisoo, acho que o Jisoo não jogou o CBLOL, cara? Não é possível. Jogou o segundo split de 18. Aí, porra. Sim, o Jisoo jogou. Sim, jogou, claro. Jogou. Ele jogou o segundo split. Porque eu lembro da abertura do Emicida. Cada um entrava e tinha um campeão de LoL, tipo, que estilizava. Aí o ESA foi o... Que entra o BRTT de cabelo vermelho. Isso, exatamente. O Jisoo tava no time. E eu não lembro quem era o Jisoo, mas na hora da abertura, Evrot, aí a galera lembrou. Evrot, era o cara que montava time desafiante, subia time pro CBLOL, quicavam ele. Era isso infinitamente, tá ligado? Era o ciclo eterno. O Jisoo entrou... porque acho que vai dar copyright se a gente botar isso na live do É Só Um Joguinho. É só um joguinho Emicida. Eu vou botar aqui. Mas eu tenho uma certeza que na hora da entrada... Que vontade, né? iFood. De graça aí, ó. Vamos pro... O Flamengo ele sobe no... Aqui, pronto. Ele sobe no segundo, né? Ah, o DDD... Porque não pode Ele botar pra sobe no vocês segundo, aí, né? porque senão... No aí. segundo o quê? Segundo split. De quê? Que eles 2017. tentam. Tá aqui, ó. Entrou o time inteiro. Jisoo, Shrimp, Goku, ESA, BRTT. E essa é a final... De 2018. Segundo split. de 2018. Exatamente. Então é isso. Eles Então já é isso. estavam. Então é quando vira o ano pra 2019 que vem robô e Lucy. Isso, exatamente. 19, aí vai Robô e Lucy Tá. Entendi, me situei agora. para o Flamengo. E aí, segundo split, a gente, na verdade, o primeiro split de 2019, a gente tem Jisoo permanecendo, não, Jisoo não fica, né, vai o Robô, Lucy, Flanalista continua, Hiro e Tab na Kabum, e aí vem os adendos ali do Thiago Maia, Laba e Nelson. Que não são necessariamente coreanos, Como não são não são coreanos mas que também foram importantes para a história do da cenário, Coreia. do cenário. Velhos. Que foram importantes. Pra ser bem sincero, na época a gente era tão voado ainda que a gente nem sabia de onde que eles eram. Eu fiquei sabendo depois. Sério? E no mesmo ano de 2019, no segundo split, a gente tem o Weiser chegando na Kabum. Né? O Weiser joga pela Kabum em 2019. Um contrato e E contrato. qual que era o histórico do Weiser? Ele veio de onde? Mas Ou teve- ele era um Kleber? Mas teve um que... Inclusive, quem contratou foi o Kleber. Mas o Kleber da CNB, que esse aí quase ninguém vai lembrar. Eu mandei pra... Você acredita que quando eu tava fazendo esse programa, eu mandei pra ele? Lembra dele? Lembra do Mental? Mental. Do nada, no meio do split, a CNB
contrata um jungler coreano, sendo que tinha 3 junglers na época. Era o Melchior... Eu não vou lembrar o outro. Tinham 3 junglers da CNB, e um deles era o Mental, que foi o ano que o Ranger falou, se juntar os 3 junglers da CNB, não ganha de mim. Foi esse ano que o Ranger começou a bullshitar a galera, tá ligado? Assim, então aí vem aquela famosa discussão, você não sabe onde que... Qual a gente pode ter chegado e falado, olha o que eu tenho aqui, olha só o que eu tenho pra você. Um coreano que chama Mental. Ele poderia ter dado no meio do split. Que foi um ano onde a CNB fez algumas contratações muito estranhas, assim. Na verdade, até intensas. Contratou uma galera, tipo, de nome grande, mas, tipo, de que não vinha pro Brasil. Um coach que ia treinar a CNB de longe, mas era um nome, tipo, gigantão, assim. Aí a galera ficou tipo, caralho, o que tá acontecendo? Aí trouxe Mental. O coach deles era o coach da Golden Guardians. Mas nessa época não era o que tinha... não era a CNB que tinha aquele moleque da Jungle que jogava de Evelyn? Não era isso? Melchior não jogava de Evelyn. Não era Melchior, não. Um outro. Um cara que tinha o nick com 2 nomes. Talvez tenha, mas isso eu esqueci. Que jogava de não lembro, mas eu só lembro que essa época tinha 3 Evelyn. jungles. Eu acho que eu lembrava disso, que ele... Na solo kill era tipo main Evelyn, só que aí... Não que ele jogava no campeonato. Porque de Evelyn eu lembro do Lima e do Kay hoje em dia. Mas enfim, a parte do que você perguntou do Weiser... Dance alguma coisa, não tinha isso? Days for Fun? Days for Fun, mas ele vai do Chaco. Days for Fun do Chaco. Da Evelyn também. Mas ele chegou a jogar Mas na CNB. Não era a CNB esse? Não, ele jogou na Kid. Ele dividia o... Eu dormia, eu e ele no mesmo quarto. Na camas diferentes, óbvio. Mas eu lembro de que na Kid a gente... Depois que a gente foi pra segunda, em 2017, pra um lugar maior, aí a gente teve os Academies. E ele era o reserva do Revolta, o Days for Fun. Jogou a jogar outros times, jogou na Redemption. Mas aqui, do Weiser, que você perguntou sobre o histórico dele, o Weiser, ele tava na Sandbox. Só que o que acontece, da primeira vez que a Kabum chama ele, é que eles não contratam o Weiser, eles emprestam o Weiser. É que isso, na época eu não lembro se isso ficou claro, mas hoje em dia já é bem notificado. Que eles emprestam o Weiser, ou seja, ele já estava sob contrato com a Sandbox, ele fica o tempo aqui, que se eu não me engano é 1 ou 2 splits, eu não vou lembrar pra ter certeza. Vou ter que olhar aqui pra saber quanto que foi. Eu não lembrava disso. Mas ele volta pra Coreia, ele joga na Sandbox, ele joga na Brion, e aí ele volta pro Brasil. Ele joga a LCQ? Eu não lembro se foi a LCK, eu acho que foi... acho que na época, a Sandbox não era LCK, a Sandbox era Challenger. E ele tá aqui como substituto na Sandbox quando ele volta, ou seja, mesmo que essa Sandbox for principal, eu acho que ele não chegou a jogar. Aí ele vai pra Brion Blade, que é a Academy da Brion, que tem até hoje a Bro, né? E aí ele joga nele e no High Fresh Blade, que também é uma Academy. Ele fica um tempo lá. E depois ele volta pra Kabum e aí volta pra PEN, na sequência, né? Então ele ficou aqui no Brasil 3 meses só. Ele foi emprestado por 3 meses na Kabum. Foi um split. Desses que, de 2019, fazer essa análise de legado e passagem. Quando eu estava no banheiro, eu tava falando do Shrimp. Né, que ele foi um dos caras que, jogou muito. Ele amassou no Brasil. Sensacional. Né? Só que ele teve aquele episódio de tremer na base na final e pedir pra sentar do lado do BRTT. E aí vem de novo emocional pela 50ª vez que a gente tá falando. O Shrimp, ele tinha uma facilidade em comparação aos outros coreanos, porque ele era cara que já tinha jogado com passagem PNA. Ele era da zoeira. Também era, mas ele era da zoeira. Ele teve a passagem PNA e ele também era conhecido do Flanalista e do LS, então ele tinha um backup. Tinha ido muito bem no Academy do NA. O principal campeão dele era Karts na época, isso aí eu lembro que eu cheguei a assistir. Diferente do Jizu, que vocês já falaram dele. O Jizu é um caso muito interessante, porque o caso dele foi um misto... Lembra que você falou que tudo era bom no Brasil e tal? O Flamengo, nessa época aí, ele tinha uma dificuldade muito grande com ser tudo no Rio, que eles tinham que resolver. Sim, é verdade. Então, eles tinham que mandar os coreanos constantemente pro Rio para resolver coisas lá, no Flamengo mesmo. E o Jizu, ele tinha um grande problema, que era em relação ao Game Office. Porque o Game Office do Flamengo, os primeiros, eles não ficavam abertos até muito tarde. Então ele era obrigado a voltar para casa cedo e não tinha PC em casa. Então isso era uma situação que, assim, para quem, tipo, o BRTT, ele ia pra casa show, ele tinha PC em casa. Pra quem não tinha, era uma situação complicada. E o Jizu, ele continuou jogando, ele jogou depois a Challenge da Coreia. Tava jogando até pouco tempo atrás. Mas o Jizu, eu tava falando aqui antes, é um caso de, tipo... Cara, ele era zero comunicação, basicamente. Ele é um cara muito bom. Ele foi o cara mais tímido que eu conheci de jogador na minha vida. É, um dos mais tímidos. O mais tímido que eu conheci foi o que veio junto com o Croc da primeira vez. Na Rensga. O Yuri? Não, então não é o Yuri, é o outro. Que outro? Não foi na Rensga, foi na Miners? Foi na Miners. Foi na Miners, não sei. Doran? É, esse aí. Não, O Dorum.
O Gissu era mais, porra. É porque esse o Gissu aí... não te olhava na cara, porra. É que o Jesus não tive tanto contato direto, mas esse cara que era o amigo do Croc, eu cheguei aí nos karaokê da vida com ele, o cara era dele total, ele também não conversava nada. Nossa, o Gissu, ele andava só olhando pra cantava baixo, a musiquinha dele ali, ele mesmo, e tá tudo bem. Era bizarro. O Gissu, ele andava olhando, cantar música. O Gissu jamais faria isso. Não, mas ele cantou pra ele mesmo sozinho. Ele escolheu a música dele, não falou nada pra ninguém e cantou. O Gissu, ele andava olhando pra baixo, assim, ele tipo, ele Eu não tive eu tanto não sei contato. nem como é que ele conseguia Essa época jogar em time. do Fla, eu não lembro o que aconteceu. Ah, era porque eu tava no CD, né? Essa época do Fla, no primeiro Que Fla... a PEN caiu, não foi isso? É, não caí junto com a PEN, eu vim depois. Não, tipo mas assim, foi a época que a PEN caiu. Sim, então por isso que eu não tive tanto contato de dia a dia com ele, porque eu tava jogando circuito desafiante durante um ano. Né? Além deles, a gente teve o Hiro Tabi, que é a comissão técnica, né? Porra, os caras tinham sido campeões no ano anterior, mas foi esse ano que deu uma treta que... Do Hiro ou do Tab? Ah, sim, Tab. foi esse ano. Então, o Tab hoje em dia, ele tá na BLG grandão. Não Pois precisa nem é. falar o cara. Quem viu lá no MSL vibrando, pulando, invadindo. Maluco Esse cara total. tava aqui. E o pior, os meninos da Kabum falavam que ele era realmente muito bom. Sim, só que eles não eram... era o jeito de tratar, né? É, que ele era um cara muito rígido. Rígido é uma palavra difícil, não é falar rígido. Era um cara muito direto. E isso às vezes não funciona aqui no Brasil, né? Que é o que eu sempre falo, né? De jogador, às vezes, ser floquinho de neve. O cara, tipo, grita com o jogador, alguma coisa, o cara, ai, gritou comigo, pá. É, e o Tab, assim, vamos ser sinceros, o Tab também não era a pessoa mais... Não quero falar essa palavra, mas... Não era a pessoa mais... Não tinha um background mais pacífico de todos. Ele já se envolveu em diversas polêmicas no passado. E já chegou em transmissão... Inclusive tem uma, que ele chega numa transmissão da Riot e ele meio que vaza uma comp do time que tá jogando. Meu Deus. É, ele é um cara que ele é meio na dele e faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Então ele tem uma personalidade muito forte. E com certeza isso também atrapalhou. Mas, de qualquer forma, pô, eles tinham um cara aqui no BR que era muito gabaritado na Kabum. O Hiro também ficou bastante tempo aqui. Foi um cara que... Ele ganhou o melhor treinador no Prêmio Esporte Brasil. Teve que ser da Prêmio distância, Esporte Brasil né, não, porque desculpa, o Prêmio CBLOL. Ele tava lá longe que a gente teve que fazer. Eu lembro desse dia. aí. A gente tava nesse dia. Você tava nesse dia. No Prêmio CBLOL? Nesse prêmio CBLOL que o Hiro ganhou. Que foi no Ibirapuera. É, você tava nesse dia. É, Você tava nesse dia. estava. A Você gente tava foi, também. A gente foi como... a gente tirou Nosso foto antigo podcast. como Mas não foi. podcaster. Mas eu foi, sei, foi. mas não foi nesse que ele ganhou, não, pô. Ele ganhou num que, tipo, foi um antes desse, foi de 18. Mas a gente tava também. Ele ganhou em 18. Eu não lembro onde foi o Prêmio CBLOL de 18. 19 a gente tava. Não. Absolutamente. Não, o primeiro que eu fui foi do Jim. Então eu e ele... Lembrei qual Então, foi o não- de 18. O de 18 foi do teatro que o Dinquedo ganhou, sarrou no ar. Esse foi o ano que o Tab Mas ganhou. eu não tava. Ah, você não tava nesse. Não tava nesse. O do teatro, é verdade, lembrei agora. Que o o Dinquedo que era embaixo ganhou- do Ibira. Do MASP. Era o que era o teatro ali embaixo. Isso. Que o Dinquedo ganhou e ele sarrou no ar. Ele pulou e sarrou com o Sim, prêmio. Tá ligado? sim, Esse foi o ano que o Tab Fica na ganhou. memória essa sarrada, né? Exatamente. mano. Aí, ó. Grande sarrada do Jim. Bom, o mental, eu acho que não precisa nem comentar. O cara não deixou nada de legado no cenário. Eu nem lembrava É. dele, mano. O cara, tipo, do jeito que veio, ele foi. Foi tipo full. Quem lembrou Era no chat? era Melchior, Freire e Mental. Vocês Três, lembram do lembrei Mental? desse terceiro. Joga real aí no chat, Loucura por favor. máxima. Manda aí no chat pra gente, a gente vai ver aqui. Vocês lembravam do Mental? Quantos jogos esse maluco jogou? Posso ver 2. pra você. Jogou Foram poucos, poucos, né? acho que 5, 6, se pá. No máximo. Mental. Acho que foi pouca coisa. Ó, não, ele jogou bastante até. É? Eu achei que ele tinha chegou- revezado ó, bem. Ele chegou... Então, ele chega ganhando e ele joga de Skarner. Eu lembro que tinha esse bullshit. Uhum. Ele chega ganhando, aí ele perde 2, ganha mais 1, perde 4 e acabou. Aí, quase acertei. Foi 7. Eu falei Fez 6. 2 vitórias no Oito, CBLOL. 8? Ah, Com 2 vitórias. 2-6. 2, 6. Ó. Palmas Valeu, para Mental. quem contratou. Obrigado, viu? Veio só pelo Barbacoa.